Bom dia, pessoal, tudo bem aí? Professor Ronaldo, vim para mais uma aula aqui de xadrez. E o professor Hugo, e hoje nós iremos falar sobre mate, tá bom, pessoal? Hoje a aula é sobre mate. Pessoal, o primeiro mate hoje, né, que a gente vai trabalhar com vocês aqui, é um mate que chama-se beijo fatal. Por que beijo fatal? É um mate que você vai colocar a dama cara a cara com o rei, por isso que é o beijo fatal. Só que para isso, você precisa de sempre estar protegendo a dama. Porque muitas vezes o jogador, quando ele está no início, ele pega a dama, coloca na frente do rei e ele fala assim, cheque. Porque ele acha que a dama já está dando o cheque no rei e ele esquece que o rei pode capturar essa peça também. Então, quando você vai colocar a dama cara a cara com o rei, você tem que sempre tomar o cuidado de ver se tem alguma peça dando a cobertura para que ocorra esse cheque. Então, o cheque beijo fatal aqui, nesse lance, é muito simples, que você vai pegar a dama e colocar ela na cara do rei. O rei não pode fugir aqui, o rei não pode fugir aqui, e o rei não pode capturar a dama porque ela está devidamente protegida pelo cavalo. O cavalo está protegendo ela. Então, por isso, esse cheque, ele recebe o nome de beijo fatal. Então, nessa situação, você coloque a dama cara a cara com o rei, dando um beijo no rei e protegido pelo cavalo. O rei fica sem saída e você está aplicando o beijo fatal. Agora eu vou colocar um outro exercício desse aqui para vocês resolverem em casa, beleza? Ó, então, gente, agora vou dar esse lance nessa situação aqui. Imagina aí qual lance que você poderia fazer para que você aplicar o beijo fatal aqui no rei. 5 segundos. Beleza? Nessa situação aqui, o beijo fatal você faria com a dama, colocando cara a cara com o rei. Por quê? Primeiro, vamos lá, o rei não pode capturar a dama porque ela está protegida pelo peão. Então, ele não pode fazer esse lance. Ele não pode fugir aqui porque a dama continua atacando. Ele não pode fugir porque a dama continua atacando. E nas casas de cima, rei não pode ficar cara a cara com o rei, que nós explicamos isso na aula anterior. Então, nem aqui e muito menos aqui. Então, nessa situação, o beijo fatal é aplicado pela dama, cara a cara com o rei, devidamente protegida pelo peão. Ok? Pessoal, agora nós vamos ver aqui o mate do corredor, tá? Como o próprio nome fala, né? O mate do corredor, você vai atacar o rei pegando um corredor quando o rei não tem saída desse espaço. Então, nessa situação de jogo aqui, como que seria aplicado o mate corredor? Como que você poderia fazer para aplicar isso? O mate corredor, como eu disse, você vai atacar o cavalo, capturando o cavalo, e o rei ficando sem saída porque ele está preso no corredor aqui. O peão não tem como proteger, não tem nenhuma outra peça aqui capaz de proteger e o rei não tem escapatória. Então, por isso se chama o mate corredor, tá certo? Agora, nós vamos colocar um outro exercício desse aqui e você vai tentar resolver aí de casa aí, tá bom? Então, pessoal, agora mais uma situação aqui para você aplicar o mate corredor. Agora você já entendeu, né? O mate corredor, aquele exercício que você tenta levar o rei para o canto do tabuleiro e você faz o fechamento final dando o mate corredor. O que você faria nessa situação aqui? Imagina essa cena aqui e pensa aí em casa, vê se você consegue dar o mate corredor. Pensa aí, vamos lá. 5 segundos para você. Beleza? Com certeza vocês já descobriram, né? Aqui, ó, nessa situação, veja bem, o cavalo está atacando a torre, tá? E o cavalo está atacando também o bispo. Ele está fazendo aqui agora aquilo que o professor Hugo acabou de explicar, né? Ele está fazendo um garfo aqui, atacando duas peças ao mesmo tempo nessa situação, tá? Mas o que acontece? Se você pensar que está sendo atacado aqui, agora é a branca que vai mexer, então você não tem que preocupar com isso. Você tem que ver qual que seria a melhor jogada para você fazer nesse caso. Para o ataque aqui, para você fazer um mate corredor, você vai trazer a torre atacando o rei. O rei, aparentemente, você vai olhar aqui para onde que ele pode fugir. Para aqui ele não pode, continua sendo atacado. Para aqui também não.
Aqui, olha só que situação. Se ele mexe aqui, ele está sendo atacado pelo peão e pela torre. Se ele mexe aqui, ele está sendo atacado pelo bispo. Se ele mexe aqui, ele está sendo atacado pelo bispo. Então ele não tem saída. Fica caracterizado aqui mais uma vez o mate corredor. Compreenderam bem que normalmente o rei, para tomar esse mate corredor, ele vai estar no canto do tabuleiro e às vezes sufocado pelas próprias peças dele aqui para não ter fuga. Tá ok? Espero que vocês tenham compreendido e agora o professor Hugo vai acrescentar mais alguns cheques aqui para vocês e a gente vai continuar nessa linha aqui explicando esses cheques, tá ok? Um abraço para todos, até a próxima aula. Agora continue com o professor Hugo aqui para finalizar essa aula. Dando continuidade aos exercícios de mate, pessoal, nós iremos falar agora sobre o mate afogado. É onde as próprias peças suas ou do adversário deixarão o rei afogado e ele não tem para onde ir. Nesse caso aqui, a jogada é das pretas. O ataque é das pretas. As pretas é que vão dar um mate afogado, tá? O cavalo, nessa situação aqui, vai mexer para cá, para essa casa. Olha só para vocês verem. Se vocês conhecerem esse tema do mate afogado, olha só o que vocês vão fazer. Sacrificar a dama. Olha aqui. Cheque no rei. O rei não pode capturar a dama por causa do cavalo aqui. Qual que é a única peça que pode defender esse rei? É a torre. Nota que, ao fazer a defesa do rei, a torre está afogando o rei, está deixando ele afogado, sem ter para onde ir. O que as pretas fazem? Pega o cavalo e dá o mate. Chama-se mate afogado. Olha só, hein? As pretas sacrificaram uma dama para fazer isso. Se o jogador não tem noção desse mate, é muito difícil ele sacrificar a dama. Muito difícil. Por isso que tem que ter conhecimento. Você tem que saber o que vai acontecer depois. Tá ok? Esse aqui foi um exemplo. Agora nós vamos dar outro de mate afogado. Segundo exemplo de mate afogado. Olha só essa situação de jogo e vamos fazer algumas análises. O cavalo preto não pode dar mate no rei porque o bispo está defendendo essa casa. A casa F2 está sendo defendida pelo bispo. É a vez das brancas jogarem. Agora é a vez das brancas jogarem. As brancas, sabendo que está no sufoco aqui, elas vão tentar atacar essa dama. Ó, bispo move-se para cá para tentar atacar essa dama, fazer ela fugir. Essa dama, praticamente, nessa situação, ela está perdida. Se um jogador não souber o tema de mate afogado, ele vai fazer uma jogada, já que minha dama está perdida mesmo, eu vou capturar um bispo dele. Aí a dama depois captura ela. Não. Se as pretas souber o tema mate afogado, o que elas fazem? Captura esse peão. Cheque. Dá cheque. O rei não pode capturar a dama, porque o cavalo ataca essa casa. Então, quem é que pode defender o rei do ataque da dama? O bispo. Ao fazer isso, notem o que as peças brancas estão fazendo com o rei. Está afogando ele, deixando ele afogado, sem ter para onde ir. O que as pretas fazem? Pega o cavalo e dá um mate, sacrificando mais uma vez uma dama. Esse é o mate afogado. Então, pessoal,
São alguns exemplos de mate que nós iremos passar para vocês, que se vocês se depararem numa situação de jogo em que vocês podem executar essas jogadas, vocês façam. E isso vocês só vão adquirir com muita prática, com muito exercício e tentar descobrir aonde é que você vai usar cada exemplo desse de que a gente está dando aqui. Tanto os meus exemplos quanto do professor Ronan. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Façam um bom proveito e até a próxima. Com Deus!